Eu sempre digo, quando eu estou dando aula de legítima defesa lá, o policial acha que a legítima defesa é muito menor do que ela realmente é. E o civil acha que a legítima defesa é muito maior do que ela realmente é. A gente tem que pegar esses públicos e mostrar para eles o que é a legítima defesa. Isso na minha aula lá de direito penal, né? Agora eu quero que você traga para a nossa realidade prática esse medo que o agente policial, como regra, tem do gatilho. O operador de arma de fogo tem um medo do gatilho. Claro que tem toda aquela carga jurídica, que isso eu falo sempre, né? Mas eu quero ver a tua visão, aonde nasceu, por que, que a gente enfrenta tanto esse medo do gatilho? O medo de puxar o gatilho. Doutor, a gente conhece sobrevivência urbana, a gente conhece sobrevivência policial, mas ninguém contempla a sobrevivência jurídica, que é o pós-confronto. Quais são as consequências jurídicas de um confronto armado? Muito bem. O que acontece é que a realidade de um confronto armado não se comunica com a realidade jurídica. Eu vou repetir essa frase. A realidade de um confronto armado não se comunica com a realidade jurídica. Eu não vou nem elencar artigo 23, artigo 25 do Código Penal, vamos entrar direto ao ponto. O que acontece no confronto armado é que o confronto armado é um confronto dinâmico que trabalha com percepções humanas de forma que dificilmente nós teremos métricas porque cada ser humano reage de uma maneira diferente. Então, quando eu falo sobre estreitamento de visão, oclusão auditiva, sobre taquipsiquia, que é a forma como eu vejo aquela cena mais acelerada ou menos acelerada, tudo isso fica muito difícil de transpor, de colocar isso no papel. Então, quando eu falo que uma ameaça, ela consegue fazer um giro de tronco em 180 graus, numa velocidade inferior a que eu aciono o meu gatilho, o judiciário não quer acreditar nisso. Mas isso é provado em laboratório. Se eu estiver de frente com uma ameaça e esse cara der um disparo na minha direção, ele consegue girar o tronco dele e ficar de costas para mim antes que eu acione o gatilho na direção dele. Isso quer dizer o quê? Que quando eu tenho a minha tomada de decisão, vou acionar o gatilho em legítima defesa e eu pressiono o gatilho, esse cara já está de costas, só que eu não tenho mais como interromper a minha decisão, porque ela já foi tomada. Porque existe uma coisa chamada fixação tática, que há milhares de anos atrás, os nossos ancestrais tinham e foi o que mantiveram eles vivos. Que era o quê? Se um lobo mordesse o braço de um dos nossos ancestrais, a forma como ele tiraria esse lobo seria pegando uma pedra e esmagando a cabeça do lobo até que ele soltasse. O problema é que muitas vezes o lobo já estava morto, mas com a mandíbula fechada no braço do nosso ancestral. Só que a fixação tática fazia com que ele ignorasse qualquer outra estratégia ou tática de combate e ficasse batendo com aquela pedra até esfacelar a cabeça do lobo. Isso acontece para qualquer um de nós. Um exemplo típico é um policial que continua atirando enquanto a arma permaneceu aberta e ele continua acionando o gatilho. Mas ele não vê a arma aberta sem munição, porque a fixação tática está ali. Ou, por exemplo, no acidente de trânsito, onde aquela senhorinha de 60 anos de idade, ela mete o carro em cima do muro, porque ao invés de ela pisar no freio, ela pisou no acelerador. E por que ela não soltou o acelerador? Porque a fixação tática fez com que ela simplesmente pisasse mais fundo ainda e continuasse acelerando. Porque está fora do controle dela. Ela entrou em algo que é fornecido por uma bagagem ancestral que desencadeia um comando automático e ela simplesmente executa. Para que ela volte para o pensamento consciente e recupere a racionalidade, isso vai demorar um momento. E esse momento é o que faz a dinâmica, o cenário no confronto armado acontecer. Então, não há uma comunicação, não há um paralelo objetivo entre um confronto armado e a realidade do judiciário. Porque a letra da lei ela é muito seca. Quando a gente fala sobre câmeras no colete do policial, e isso já acontece nos Estados Unidos há mais de 30 anos, a gente tem um problema sério. Porque a câmera, na atividade policial, ela não está ali para levar o policial para a corregedoria. Ela está ali para que a gente possa aferir procedimentos, protocolos para que melhore a doutrina. E não para que você acuse o policial por abuso ou tudo mais. Isso na verdade, no exterior, né? Isso nos Estados Unidos. No Brasil vai ser deturpado isso. Sabe por quê, doutor? Porque eu faço o seguinte, eu faço um teste com todos vocês que estão assistindo a gente agora. Dá uma olhada para a Lua ou para o Sol amanhã e tentem tirar uma foto. Vocês vão ter uma percepção visual e quando vocês colocam a câmera do celular,
a imagem muda completamente. Quando eu coloco uma câmera filmando uma dinâmica de um confronto armado, o que vai acontecer? O tempo de reação do policial não está sendo aferido, muitas vezes o áudio não está sendo aferido, os ângulos não estão sendo aferidos, a gente não tem a reação anterior ou posterior, muita coisa não está sendo filmada ou captada pelaquela câmera. E isso é um problema, porque o fator humano não é considerado. E o que é o fator humano? Distorção de percepção. Por que o policial atira em alguém achando que ele tem uma arma? Porque ele foi traído pela percepção, porque em algum momento o tálamo visual dele mandou a informação lá para a amígdala, ao invés de mandar para o córtex visual. Por quê? Porque o caminho da amígdala é muito mais curto, intuitivo e rápido do que o córtex visual. E por que isso acontece? Porque há milhares de anos a gente usa a amígdala para sobreviver a confrontos rápidos, inesperados e violentos. E como é que o policial, doutor, por mais que ele tenha um nível técnico altamente elevado, como é que ele vai conseguir vencer os processos instintivos, intuitivos e fisiológicos da natureza humana? Muito show. Spinandil, eu tenho tentado, no meu dia a dia, essa tem sido a minha meta, sabe? Enquanto cidadão. Tentar unir um pouco mais judiciário e Ministério Público com a realidade policial. Quem me acompanha vê que eu tento trazer o mundo jurídico mais próximo da realidade policial. Essas nossas lives têm essa finalidade. Por que isso? Eu percebi que o juiz e o promotor que teve contato com treinamento, que teve contato com arma de fogo, que teve um contato com treinamento de arma de fogo, ele tem uma mentalidade diferente daquele juiz e promotor que nunca teve um treinamento com arma de fogo. É incrível, eu estava fazendo um treino esses dias e o treino era o seguinte, eu tinha que andar de costas pro boneco, aquele boneco com a camiseta, né? Eu tinha que andar de costas e o instrutor mandava eu virar, sacar a arma e atirar, né? Perfeito. Como um simples exercício desse já te gera um estresse, já te gera um medo, né? Como muda. Aí você vira e a hora que você percebe era para você ter dado 3 tiros, você deu 6. Né? Como muda a realidade daquele que fez um simples treinamento. Então eu tenho buscado essa aproximação, porque é exatamente isso que você falou. A realidade prática não se comunica com o conceito jurídico. Nós estamos sofrendo muito hoje no Brasil, por isso nós temos uma letra de lei muito fria, onde ela vai dizer legítima defesa, aquele que utiliza moderadamente do meio necessário. Só que esse moderadamente do meio necessário não é o direito que tem que dizer. O que é moderado e o que é necessário não são os juristas que devem dizer, são os operadores. Você, Spinandil, é que tem que chegar e fazer um livro e explicar o que é necessário e moderado. Quantos júris, Spinandil, eu já fiz do promotor olhar para o cara e perguntar, para o policial, cara, policial fardado em serviço teve que agir em legítima defesa, por que você deu 5 tiros de ponto .40? Um tiro de ponto .40 já é suficiente para derrubar o agressor. Aí eles entram naquela desejo de matar e desejo de defesa. A gente trouxe o Doc Maniglia aqui que desmistificou muito isso. O Doc Maniglia manja muito disso, ele desmistificou muito isso. E muito interessante ouvir também de você sobre isso, necessário e moderado. Então fale um pouquinho para nós, você enquanto operador, desse conflito, né, de meio necessário e uso moderado desse meio necessário. O que você enquanto operador, esqueça o direito, Spinandil, deixa o direito para lá. Você enquanto operador no dia a dia, o que você entende disso? O que você vê como eficaz? O que acontece, doutor? Vamos pegar rapidinho. Os Estados Unidos, após o evento do FBI Shootout, que foi um dos grandes massacres, mas foi um ponto de inflexão na de Miami, né? Na parte de protocolos, exatamente. Em 1986, os caras se reuniram para fazer um relatório para ver, cara, o que deu errado, o que aconteceu. Reuniram toda aquela rapaziada e falaram, e agora? Em 1987, os caras no relatório já colocaram o seguinte, a quantidade de disparos é ditada pela ameaça. Você atira buscando a neutralização da ameaça. Neutralização da ameaça não é o resultado morte. Neutralização de uma ameaça é incapacitação
momentânea ou temporária daquela ameaça. O que é uma ameaça? Que está pronta para causar dano a você ou a terceiro. E aí que vem um detalhe interessante. O resultado morte é por causalidade. É em decorrência da gravidade dos disparos, da natureza dos disparos. Mas a gente não busca matar, mas sim incapacitar ou neutralizar. É conter realmente a ameaça pela injusta agressão. E aí vem um detalhe interessante. O que eu tenho de meio disponível, por exemplo, para conter um cara de 130 quilos que quer tomar a minha arma e o cara luta muito mais do que eu? O que está na minha disposição? Porque se eu for trocar porrada com esse cara, talvez eu tenha uma desvantagem física bem evidente, e isso que eu tenho... Eu sou um cara de 1,80, desculpa, 1,72, mais de 80 quilos, e ainda tenho alguma vantagem por treinar. Mas se fosse a minha esposa, que tem... Você tem quanto, Lizy? 1,50 quilos. Como é que ela vai controlar esse cara na porrada? Não tem como. Ele vai tomar a arma dela e vai matar ela. E aí que vem o detalhe. O que ela tem à disposição? Ela tem uma arma de fogo. E ela vai atirar até matar esse cara? Não. Ela vai atirar até neutralizar ou incapacitar. Agora, o cara veio a morrer por conta dos disparos. É só o nexo de causalidade. Mas é a consequência. Mas qual foi o objetivo? Todo policial treina para neutralização e incapacitação. Nenhum deles treina em busca do resultado morte. A morte é decorrência. Agora, o que eu digo, doutor, é que o fato da realidade jurídica não estar alinhada com a realidade do confronto armado tem matado muitos policiais. Por quê? Por conta da sobrevivência jurídica. Porque o policial, ele pensa na família dele, quanto ele vai gastar, o que vai acontecer. Ele está preocupado com o resultado jurídico e não com a defesa. Exatamente. E aí, doutor, eu vou dizer o que acontece, ele hesita. Ele hesita em sacar a arma, ele hesita em intervir, e daqui a pouco o que acontece? Ele simplesmente é morto. E são vários, a gente vê a cena do policial pensando se ele vai intervir ou não, e ele não está deixando de intervir por conta da falta de treinamento, ou por não ter bravura, ou por ser covarde. Ele não quer intervir por conta da responsabilidade jurídica, do pós. E eu digo para o senhor, eu já trabalhei com vários policiais top, só que os caras estavam numa vibe de estudar para concurso público. E quando a gente tinha operação, que, cara, talvez essa operação a gente tenha que fazer uma intervenção, talvez gere confronto e tudo mais. Vai ferrar meu concurso. Deixa eu ficar na delegacia fazendo análise de dados e tudo mais, porque eu não quero responder nada. Eu trouxe um juiz aqui, um juiz de júri, e nós tratamos sobre isso. Eu falei para ele, excelência, o senhor me dá licença. Mas os policiais estão morrendo com medo do gatilho, porque eles estão mais preocupados com o futuro processo do que com a autodefesa e a defesa de terceiro. E nós ouvimos da boca de um juiz, não, o policial primeiro tem que se preocupar com a vida. Quando eu perguntei para ele sobre uso moderado, eu perguntei para o juiz, excelência, o que é uso moderado? Ele respondeu, Jeffrey, uso moderado é o suficiente para repelir a injusta agressão. Aí a gente cai num outro problema, Esperandil. Quando a gente fala em Estados Unidos, isso eu falo muito nas palestras por aí, nós temos um problema aqui na nossa legislação. Quando a gente fala em Estados Unidos, a gente usa o teu termo aí, neutralização. O americano neutraliza a injusta agressão. Por isso que a gente vê nos vídeos, bam, 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 tiro. O cara tá caído e bam, 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 né? Tiro. Essa é a mentalidade lá, né? Neutralizar. Aqui a gente tem a mentalidade de cessar a injusta agressão. Só que a gente sabe que no momento de estresse, a injusta agressão pode ter cessado, mas eu ainda não identifiquei o cenário. E o policial age um pouquinho mais. Ele efetua um disparo a mais. 2, 3 a mais. E aí, aqui no Brasil, isso se interpreta como excesso. Isso é um grande erro, né? Doutor, isso é bem interessante porque a gente tem esse... Vamos lá, vamos dar uma aula para essa galera aí, porque esse pessoal que está aí merece. Nós temos um cara brabo aqui, hein? Tem muito cara brabo aqui, Eu tô vendo vários caras brabos aí. Eu vi, ó, tem muito cara brabo. Dá um salve aqui, ó, pro capitão. O capitão Bruno Matos está aqui. Tem muito cara brabo aqui. Massa, galera. Legal. Mete ficha, meu irmão. Tá. Eu vou pedir pra galera ir anotando as frases da live, dar um print e depois marcar a gente, doutor, no history. Isso. Galera, faz o favor, marque as frases, dá um printzão e mete nos stories ali. Marca eu e o doutor Jeffrey, que é pra gente poder depois repostar. Vamos lá, vamos dar uma aula pra essa galera, porque essa galera merece. Existe uma coisa chamada tempo de resposta. O tempo de resposta ele é constituído por 2 movimentos. Tempo de reação, que é o processo mental,
e tempo de movimento, que é o processo mecânico. Movimento motor, o que você vai fazer, execução. O que acontece com o policial no meio de um confronto armado? O tempo de resposta dele influencia a parada do gatilho. Quando é que ele vai parar de atirar? Então, quando é que ele para de atirar? Simples. Quando na cabeça dele ele tem um input visual, que é o quê? Um desmonte mecânico. Quando a ameaça dele cai, ele entende que a ameaça foi, que a agressão Cessou foi em justa agressão. Exatamente. Só que aí tem problema, doutor, porque depois que essa percepção, que esse input visual chega para ele, ele precisa processar. A gente chama isso de análise e avaliação. Ele precisa entender o que está acontecendo e dar relevância a isso. Quando isso acontece, demora mais ou menos de 1 a 1,5 segundo. Mas vamos dizer que demore 1 segundo. Ele precisa lançar um plano mental. Esse plano mental está dentro do conjunto e é esse plano mental que conecta o tempo de reação, que é o processo mental, ao tempo de movimento, que é o processo físico, motor. E aí, esse tempo mental demora 0,5 no nosso tempo de resposta. Então, eu tenho 1 segundo mais meio, e aí, quanto tempo demora o nosso tempo de movimento? Simples. Acionar o gatilho, com o dedo no gatilho, demora 0,365. Vou repetir. Acionar o gatilho demora... Para eu acionar o gatilho, pressionar o gatilho, demora 1/3 de segundo, 0,365. Nossa. Parar o gatilho demora o dobro do tempo. Por quê? Porque existe uma coisa chamada síndrome do sinal de parada. Toda vez que nós tentamos interromper um movimento, uma ação, sem saber o momento exato dela, a gente demora o dobro do tempo. Então, se eu pedisse para o senhor andar até a metade do corredor da sala e parar, o senhor ia demorar 1 segundo para parar. Mas se eu pedisse para o senhor deslocar até a metade do corredor e entre o início do movimento e a metade do corredor, e eu desse um pare, o senhor demora o dobro do tempo, porque o cérebro precisa processar isso. Então, essa atividade cognitiva dá um delay maior. Isso quer dizer o quê? Que se o senhor demora 0,365, o senhor vai demorar o dobro do tempo. A gente vai colocar, em vez de 0,7, vamos botar 0,5. Então, a gente tem 1 segundo do tempo de reação, meio segundo do plano mental e mais meio segundo do tempo da mecânica de parar de acionar o gatilho. Até agora, a gente tem 2 segundos. Doutor, sabe qual é a média de disparos de um homem comum? É de 0,25, 4 disparos por segundo. Dentro da fixação tática, que é atirar até a ameaça cair, o cara dá a gente tem cerca disparos. de 8 disparos, doutor. Absurdo. 8 disparos é a quantidade de disparos que o policial dá. É por isso que o americano fala em neutralizar. O americano entendeu isso. E nós ainda não entendemos. Os juristas brasileiros estão preocupados com cessar a injusta agressão. Cessada a injusta agressão. Agiu após excesso. Então essa ideia do excesso está errado. Excesso não é isso. Mas aí, doutor, eu vou parafrasear o meu grande amigo Lara, promotor de justiça lá no Mato Grosso do Sul, que fala sobre o excesso exculpante. E aí eu falo o seguinte, doutor, se a gente pegar o artigo 20 do Código Penal, no seu parágrafo 1º, fala o seguinte, que se for o excesso inevitável, a conduta é inevitável, porque o que roda para mim como tempo de resposta, roda para o senhor e roda para qualquer um que está assistindo. A gente entra numa fixação tática com um comando automático e a gente vai parar de atirar em 2 segundos e meio, 3. Quer dizer, todo mundo vai dar vários disparos. Porque isso é uma resposta natural. Só explicar para o pessoal o que é o excesso exculpante. É o excesso perdoável, gente. Você se excedeu, mas isso é perdoável. Sabe qual é o problema disso, Esperandil? A doutrina traz o excesso exculpável, né, permitindo a exclusão de pena. É esse o raciocínio jurídico. Mas ainda eu acho ruim, Esperandil, essa tese jurídica. Por quê? É tese de júri. Nós vamos ter que explicar isso para o jurado. Então a legislação tinha que modificar sobre o excesso. O excesso não deveria ser medido pela quantidade de disparos, mas sim se existe a injusta agressão ou não. Se eu agir para cessar a injusta agressão, a minha preocupação é em neutralizar a ameaça. A preocupação, o excesso, a meu ver, Esperandil, deveria ser o seguinte: você agiu quando existia uma injusta agressão ou você agiu sem injusta agressão? A partir do momento que existe uma injusta agressão atual e iminente, eu estou autorizado a agir. E não se deve se preocupar com a quantidade de disparo, porque o meu desejo agora é cessar essa injusta agressão. O excesso, ao meu ver, está quando? Quando não existe injusta agressão e eu agi. Isso.
Isso é exceder. Eu, por exemplo, eu policial, essa abordagem está errada. Eu olho para o cara e falo assim, cara, levanta a camisa. Aquela abordagem, né, que está errado, mas a gente sabe que acontece às vezes, né? Preguiça de desembarcar. Ô Magrão, levanta a camisa aí. Levanta a camisa, o cara tá armado. Eu, bum, bum, tiro porque tá armado. Excesso. Excesso por quê? Porque não iniciou uma injusta agressão. Agora, levanta a camisa, o cara leva a mão na arma, puxa a arma na minha direção. Opa, injusta agressão iniciada. Eu tenho que me preocupar com a quantidade de disparos agora? Não. Tá errado. Não. A minha preocupação deveria ser neutralizar. Então, eu me excedi de forma perdoável pela perturbação de medo, ânimo ou susto. Só que isso, Esperandil, é tese de júri. Tá errado. É ruim. O policial vai a júri, porque deu 8 disparos. Então veja como é crível. 8 disparos após cessar a injusta agressão. Esperandil, desculpa, mas não tem um jurista nesse país que saiba disso. Vamos lá, doutor. Eu vou fazer o seguinte, né? Data vênia. Mas tem, claro, eu vou corrigir. Os que sentaram no meu banco... Não tem nenhum jurista no Brasil que não tenha contato com treinamento de arma de fogo que saiba disso. A gente sabe que tem muito jurista que sabe. Por quê? Porque tem contato com arma de fogo. Treina, estuda. Aí é diferente. Mas eu tô falando jurista preocupado só com a parte jurídica. Não sabe disso. Não. Aqueles que têm link, aqueles que estão linkados ao mundo de armas de fogo ou na atividade Rogério policial... Greco, Flávio. Isso. Claro que sim. Isso, são vários. Mas agora... não é a maioria, doutor. E eu digo para o senhor com toda certeza que também no mundo policial, a gente também não tem, os nossos policiais não têm conhecimento do que a gente está debatendo agora, porque não está nos bancos acadêmicos. É uma novidade. Eu lembro que quando eu falei sobre No Study Response, ou resposta não convencional, que é o que a gente está falando agora, foi uma novidade. A gente está falando de 2013, 2012, 8 anos atrás. Inclusive está no livro do Alan, né? 8 mitos sobre arma de fogo. Sou eu que falo sobre essa parte. E eu lembro que quando eu trouxe, o pessoal achava um absurdo. Hoje, a gente implementa isso nos bancos acadêmicos. Mas olha a resistência para chegar lá. Esperandil, tem que falar mais sobre isso, irmão. Tem que falar mais sobre Doutor, isso. Ano que vem vai ser o ano dos livros. Fica tranquilo que a gente vai... Esperandil, é isso mesmo, irmão. Você tem que escrever, você tem que falar mais sobre isso. Por que, Esperandil? Cada vez mais... Porque é muito burro da nossa parte. Vou falar assim agora, entre amigo aqui. É muito burro da nossa parte, é muita vaidade do jurista achar que ele é que tem o domínio. É ele que tem o domínio do direito. Quando a gente está falando em direito penal, a gente está falando, por exemplo, de crime de homicídio, nós estamos falando de uso de arma de fogo. Não tem como você discutir doutrinariamente legítima defesa, crime de homicídio, sem conhecer da técnica, sem conhecer de tudo isso que nós estamos falando de arma de fogo. Por isso a minha outra pergunta aqui, Esperandil, que eu preparei aqui para nós, é a responsabilidade no uso da arma de fogo. Né? Então, quando a gente está falando nisso, tá bom, tem que liberar tiro à vontade. Não, calma. Existe uma responsabilidade. Então, até para tirar o pé um pouco, Esperandil, porque você falou em crítica, né? O que os juristas têm também me criticado, até esses dias falaram, Esperandil, que eu faço... Olha que absurdo, tá? Falaram que eu faço apologia ao crime de homicídio. Que eu estimulo policiais a executarem pessoas se utilizando de legítima defesa. Olha que absurdo. Então, até para corrigir, que nós estamos falando aqui que está autorizado sentar o dedo, trocar carregador e atirar todo o carregador. Não é disso. Por isso que eu quero falar agora da responsabilidade. O que o Esperandil falou aqui, gente, tem embasamento, tem estudo científico, né? Percepção, reação. Então, Esperandil, fala um pouquinho para a gente da responsabilidade agora nessa repulsa. A ação em legítima defesa depende também de responsabilidade. Fala um pouquinho para nós sobre essa responsabilidade do operador. Então, aí vem um detalhe muito interessante. Por quê? Porque a arma, ela empodera. Ter uma arma te empodera. Por exemplo, o que a gente percebe nas academias de polícia? E qualquer um que se forma no meio policial, ele tem aquele momento de, meu Deus, agora eu ando com uma arma, agora eu vou dar cano em todo mundo, agora eu sou Superman. E a primeira coisa que ele faz é ter a certeza que quem está ao redor dele sabe que ele está portando uma arma. Então ele não tem problema nenhum em ajeitar a cintura, em ajeitar a camiseta, em deixar o cabo da arma para fora. Por quê? Porque ele quer mostrar que, pô, peraí, é que nem o faixa branca que começa a treinar jiu-jitsu, pô. Ele quer andar com a camisa de jiu-jitsu e falar lutador, competidor, aquela porra toda. E aí vem um detalhe interessante, porque grandes poderes trazem grandes responsabilidades.
E o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, cara, eu carrego uma arma e a responsabilidade de quem está ao meu redor, a segurança de quem está ao meu redor é minha. E não é só pela imposição legal, mas pelo dever moral que eu tenho de estar carregando uma arma. Então, hoje eu estava almoçando na praia com a minha esposa e eu fiquei pensando, pô, se entrar um maluco aqui para meter o restaurante, eu vou intervir. Mas qual é a responsabilidade que eu tenho nessa intervenção? Primeiro, quais são os efeitos colaterais dessa intervenção? Será que se eu vou trocar tiro aqui dentro vai ter uma criança baleada? Será que é o melhor momento? Mas também se eu deixar a situação evoluir, pode evoluir para uma situação onde eu seja revistado, identificado como policial e seja morto. Então, tudo isso, toda essa tomada de decisão, ela orbita sobre o quê? Sobre quais são os efeitos colaterais da minha ação. E como agente de segurança, isso pesa muito, porque lá na minha formação acadêmica, isso já era debatido. Agora, se eu tivesse numa situação onde eu porto uma arma, mas não por imposição legal, por permissão legal, eu não sou um agente de segurança pública, mas eu tenho a permissão legal de portar uma arma. Eu tenho que lembrar que isso é para mim a defesa própria, e não defesa de terceiros. Então, a intervenção, ela não é feita para eu resolver o problema de ameaça armada no restaurante, porque estão levando assalto no restaurante. Não estou fazendo uma imposição da lei. O que eu estou fazendo é manter a minha integridade física salva, ou da minha família. O que a gente tem conversado bastante nas instruções é, cara, se você carrega uma arma por permissão legal, lembre-se, ela é feita para sua defesa e defesa da sua família. Eu falo isso então, também. Se você estiver passando na frente de uma farmácia, os caras estiverem assaltando, a melhor coisa que você pode fazer é ligar para a central de polícia, claro. 190, Liga 190, informar o crime e deu. Por quê? Porque você vai intervir, talvez gere efeitos colaterais, você vai responder por isso. E a gente vai ter um pai de família que ele não é um criminoso, ele cometeu um crime. É diferente e vai responder por aquilo. É verdade, é verdade. Eu sempre digo isso também. Até esse debate que eu te falei, Esperandil, que eu participei lá sobre arma de fogo, até o outro rapaz desarmamentista disse o seguinte, que é dever do Estado a segurança pública e não do cidadão. Eu corrigi ele dizendo o seguinte, opa, quando eu estou falando de permissão de uso de arma de fogo, eu não estou falando de segurança pública, Esperandil. Eu estou falando de direito de defesa. O direito à autodefesa. Quando a gente lê o artigo 25 do Código Penal, o direito à legítima defesa não se restringe a determinadas pessoas. O direito à legítima defesa, ele está permitido a todos. E é dever do Estado, então, assegurar esse meu direito. É por isso que eu defendo o armamento, defendo o cidadão armado, mas para autodefesa. Teve um julgado, Esperandil, em São Paulo e Rio Grande do Sul. 2 julgados hoje nós temos no Brasil. O de São Paulo. Uma viúva entrou com um processo contra o Estado porque o marido dela foi morto em um assalto. E ela pediu uma indenização, porque a segurança pública é dever do Estado. Ela perdeu o processo e o Tribunal de São Paulo disse o seguinte, que é dever da polícia a segurança pública e não a segurança particular e a defesa do particular. Então o Estado não teve culpa daquela morte, porque o Estado cuida de segurança pública. Então é exatamente isso. Você, Esperandil, policial, tem que se preocupar com a sua autodefesa e defesa de terceiro. Agora eu, um advogado com permissão para ter arma, né? Por uma permissão legal, tenho que me preocupar com a minha autodefesa. Isso é uma questão de responsabilidade. Muito interessante. Agora, quando eu falo dessa responsabilidade, Esperandil, o que você orienta as pessoas a uso moderado? Passe pela sua experiência, é muito importante agora para a gente concluir, da sua experiência do que você pode orientar alguém a agir de forma moderada quando precisar agir em legítima defesa. Bom, doutor, o que eu oriento nos meus cursos é com relação a... Primeiro, a gente mostra a parte técnica do tiro, as dinâmicas do confronto armado, como a nossa mente nos engana e trapaceia. Então, quais são as influências durante o confronto. E aí eu preciso entender o seguinte, a partir do momento que eu decido, que a minha tomada de decisão é permanecer e lutar, eu preciso entender que o confronto ele só termina quando a ameaça ela é incapacitada, né? Quando a injusta agressão é cessada. Então, precisa ficar muito claro para aquele que porta uma arma de fogo e age em sua legítima defesa, que ele tem que estar dentro dos requisitos da legalidade. Ele tem que saber o que é uma legítima defesa e ele tem que saber que a partir do momento que ele age em legítima defesa, ele está no direito dele. E ele vai trabalhar, seja dentro da casa dele, seja ao redor do veículo dele, seja chegando em casa,
que ele vai querer sobreviver àquele confronto. Então ele não tem mais hesitação. É como se ele desse a partida no carro. Ele sabe que agora ele vai tirar o carro da garagem. Então ele ligou a chave. A partir do momento que ele ligou a chave, ele tira o carro. Então não há mais hesitação. Só que até o ponto da tomada de decisão, ele tem que ter convicção que o que ele está fazendo está na legalidade. Por quê? Por conta da sobrevivência legal, por conta dos efeitos colaterais e por conta da resposta que ele vai ter que dar pelos atos que ele praticou. Que legal. E a hora que ele agir, moderado iniciou a sua ação, haja até cessar a injusta agressão. Exatamente. Que é o que nós ouvimos aqui, Sperandio, de um juiz. O juiz disse, haja até cessar a injusta agressão. Cessou a injusta agressão, percebeu que ela cessou, pare de agir para que não haja excesso, porque esse é o entendimento da doutrina brasileira. Sperandio, não sei se você sabe, eu tenho um curso, que nós já estamos com 11 mil alunos, um curso gratuito, que se chama Instruções Jurídicas para Policiais. E lá nós temos 10 aulas, onde a gente traz essa parte doutrinária, né? Então, oriento para os nossos amigos que estão ouvindo aqui, que estão nos assistindo, tem que dominar a técnica, né, Sperandio? Tem que fazer o curso lá com o Sperandio. Eu quero, Sperandio, ter o prazer de fazer um curso teu, cara. Meu sonho é fazer um curso com você de porte velado. Vamos providenciar isso aí, doutor. Vamos providenciar. Quero muito. Então, tem que dominar a parte técnica operacional, mas tem também que conhecer da legislação. Então, acho que uma das melhores dicas que você deu hoje, Sperandio, gente, não esqueçam que nós que usamos arma de fogo temos que conhecer a lei. Temos que conhecer os requisitos legais. E lá no meu curso, Sperandio, lá é para isso. Só parte de direito. Lá, cursos.jeffreychiquini.com.br, né? Lá nós temos 10 aulas onde eu falo legítima defesa em 3 aulas, uso progressivo da força, da parte jurídica. Então, aquele que usa arma de fogo, domina a lei e domina a técnica operacional, esse cara está habilitado para portar uma arma de fogo. Não é isso, Sperandio? Vou postar lá no meu Instagram depois, a galera entra, clica lá no history que dá para fazer a conexão. Show de bola, meu irmão. Sensacional. Obrigado, viu? Obrigado por essa live sensacional. Você é 10, cara. Você é monstro. Obrigado pela sua humildade de sempre. Você, além de um grande operador, é um ser humano aí de respeito. Uma pessoa maravilhosa. E, gente, show de bola. Eu quero ver se tem alguma pergunta aqui para o Sperandio, senão a gente já libera ele, meu irmão. Eu não vi aqui. A live vai ser gravada, tá gravada. Você viu aí, tem alguma pergunta, Sperandio, que você quer responder, meu irmão? Comenta o caso do PC do Amazonas. Eu não sei que caso é esse, me perdoem. Também não sei. Não sei que caso que é esse. É isso aí, ó, todo mundo aqui te agradecendo. Sperandio, críticas sempre existirão, meu irmão. Só quero te parabenizar pelo teu trabalho. Continue firme nisso, né? Porque são vidas que você tem salvo todos os dias nessa tua brilhante carreira. Tá? E você tem um amigo aqui e um fã. Tá bom, meu irmão? Doutor, da mesma forma, muito obrigado mais uma vez e agradeço o senhor por salvar vidas e reputações. Continue assim, porque a gente precisa de muita gente para a polícia. E a gente se encontra ali, doutor. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Gente, uma boa noite. Obrigado pela participação de todos. Valeu. Tchau, tchau.